Olá, pessoal, muito bem-vindos. Para você que está chegando agora, que ainda não me conhece, eu sou a Marta, do Sem Estresse ao Estresse. E hoje eu trago uma entrevista sobre inteligência emocional no meio corporativo. Para isso, eu convidei três profissionais que já atuam no RH de uma grande empresa varejista aqui de São Paulo. E elas vão nos dar alguns esclarecimentos. Assista até o final do vídeo que você vai ficar sabendo como que nós devemos nos comportar no ambiente corporativo com a nossa inteligência emocional. Vamos saber também se a inteligência emocional é qualificada pelo QI? Será que quem tem um QI maior tem também uma grande inteligência emocional? E o item não menos importante, será que a inteligência emocional vai ser incluída no currículo como habilidade técnica? Vamos assistir? E eu vou começar pedindo para vocês, meninas, se apresentarem para os nossos espectadores. Lilian Casarim, por favor, você pode dar início? Sim. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian Casarim, como a Marta já me apresentou. Eu sou Business Partner de RH, trabalho em RH há 5 anos. Eu trabalho numa grande empresa varejista atualmente e trabalho há 15 anos com varejo, com pessoas, sempre falando aí, atuando com inteligência emocional. Lilian Mota, por favor. Olá, pessoal. Eu sou a Lilian Mota, sou psicóloga por formação, com MBA na área de liderança. Trabalho com RH há mais de 10 anos e atuo também numa empresa varejista que é referência no segmento de liderança e atendimento aos clientes. Agora, Juliana Tonelotto. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana, sou psicóloga clínica e organizacional, trabalho na área de recrutamento e seleção há mais de 6 anos, trabalho com pessoas também numa empresa varejista. Então, vamos dar início aos trabalhos, né? E eu já vou começar com a Juliana. Eu vou perguntar para a Juliana, o que é inteligência emocional? Fala para a gente, conta para a gente, dá um panorama do que é inteligência emocional. Inteligência emocional, basicamente, foi um termo criado pelo psicólogo americano Daniel Goleman, que diz respeito à capacidade de um indivíduo de identificar seus sentimentos e emoções com mais facilidade e, a partir disso, fazer escolhas mais assertivas, né? Então, um sujeito com mais inteligência emocional, com uma inteligência emocional maior, é aquele que consegue compreender as emoções, né, de si e atuar no mundo mediante essa compreensão, esse entendimento. Então, quanto mais baixa, né, for a inteligência emocional de uma pessoa, maior a tendência dela de ser tomada por uma emoção e ter uma atitude ruim ou precipitada ou impulsiva, né? Então, por exemplo, autocontrole, zelo, persistência, automotivação são aspectos muito importantes de quem tem inteligência emocional. Então, com isso, dá para se dizer que existem pessoas com inteligência emocional melhor desenvolvida ou não. Aí você quer dizer para a gente que as pessoas, por exemplo, os melhores alunos da faculdade são os que ocupam os melhores cargos e que têm as melhores projeções? Na verdade, assim, não tem uma relação direta disso, né? Porque quando a gente fala dos melhores alunos, normalmente os melhores alunos que tiram as melhores notas são aqueles com um QI maior, então com um coeficiente de inteligência maior, que é uma coisa ligada ao logos, à cognição. E a inteligência emocional não está ligada, né, não é equivalente a ter um QI alto. O QI você pode qualificar, quantificar através de um teste de lógica. Então, por muito tempo, esse teste foi usado para predizer o sucesso ou o fracasso de uma pessoa. Por exemplo, quando a gente pensa em Galileu Galilei, Albert Einstein, eles possuíam um alto QI, o que não quer dizer que eles tinham uma inteligência emocional alta. O interessante é que em pesquisas recentes, identificou-se que o QI, ele na verdade corresponde a apenas 20% do sucesso de uma pessoa na vida. Os outros 80% ficam a cargo de outros fatores, como, por exemplo, a inteligência emocional. Por isso que nem sempre os alunos mais brilhantes, né, de uma faculdade, de uma universidade, são os que vão possuir, né, o melhor desempenho nas carreiras. E agora eu queria fazer a pergunta para a Lilian Casarim, por que é importante no meio corporativo trabalhar a inteligência emocional?
A Juliana já trouxe bastante temas, né, que informações que a gente consegue trazer para o meio corporativo também, né? Quando a gente pensa naquela frase que muitas pessoas já falaram, que a gente é contratado pelo nosso currículo, mas a gente é desligado pelo nosso comportamento, a gente já mostra que aquelas mesmas pessoas que ela falou, que aqueles alunos que foram super brilhantes na universidade, ou aqueles profissionais que têm várias competências técnicas, que são excelentes no meio corporativo, ou seja, eles têm competências técnicas muito boas, mas que no dia a dia eles não têm bons relacionamentos interpessoais, ou às vezes eles não conseguem entregar o trabalho dentro do prazo, ou não conseguem chegar no momento de uma reunião, né, com horário. Enfim, tem outros problemas que também envolvem inteligência emocional, que nesse caso seria autoconhecimento ou autodominância, né? A pessoa não se conhece a ponto de conseguir cumprir com uma agenda, né? Então, é super importante que esses 5 pilares da inteligência emocional, que a Ju também citou alguns aí, que é o autoconhecimento, controlar as emoções, né? Que é o autocontrole, a automotivação, a empatia, o relacionamento interpessoal, também sejam de conhecimento. E dentro da empresa, é super relevante que a pessoa saiba que tanto as habilidades técnicas quanto as comportamentais fazem com que o profissional evolua na carreira, né? Então, não significa que aquele estudante brilhante seja um CEO somente porque ele tem todas as competências técnicas necessárias para ocupar aquele cargo. Outras habilidades comportamentais são muito importantes para ele chegar lá. Além disso, o que poucas pessoas também percebem é que existe um termo até engraçado que chama sequestro da amígdala, que a amígdala é um pedacinho do cérebro responsável, ele é super primata, né, que ele está lá desde os primórdios, lá do homem das cavernas, do nosso cérebro mais primata, responsável pelo aquele momento de quando a gente é colocado, é uma reação emocional, quando a gente é colocado em prova, ou quando uma onça colocava a gente no momento de pânico, ou a gente fugia, ou a gente atacava, né? Ou a gente reagia. Essa amígdala, ela existe no nosso cérebro até hoje, mas ela funciona de formas diferentes, né? Não existe mais onça, né, na nossa vida. Então, em alguns momentos, por exemplo, no meio corporativo, tem aquele colega de trabalho que às vezes fica te sabotando, te colocando para baixo, e isso a amígdala ela vai entendendo como uma ameaça, né? E a amígdala ela passa a funcionar como um radar de ameaça, um detector de ameaça frequente. E daí ela fica ali o tempo todo detectando ameaça, detectando ameaça. Tem um momento que ela faz o quê? Ela enfrenta. E daí você tem uma reação desagradável no momento de trabalho, e você é avaliado por aquilo. E de repente aquele seu colega de trabalho que tem aquela reação ruim contigo, te sabotando, ele não é avaliado por aquilo, mas você, pela sua reação ruim, é. Então, é muito importante o autoconhecimento e a inteligência emocional no ambiente de trabalho, exatamente por isso, que quanto mais autoconhecimento você tem, menos você é sabotado por você mesmo, né? Então, você tem que entender os seus gatilhos emocionais exatamente para você entender qual é o momento que você vai ter essa reação, né, impensada. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Lilian Mota. É possível desenvolver a inteligência emocional? Marta, essa sua pergunta é interessantíssima, né? Depois de tudo que as meninas falaram aí, eu acho que é uma gota de esperança para a gente, né? Mas eu escuto muito essas perguntas. Né? Exatamente. Eu escuto muito essas perguntas de diversos líderes que eu trabalho direta e indiretamente e de muitos segmentos, né? Então a pergunta é sempre, dá para ensinar isso, né? Uma vez que a Juliana e a Lilian colocaram isso como quesitos comportamentais, dá para desenvolver isso ou é melhor demitir logo essa pessoa, né? Porque é um grande paradigma para um líder. E é claro que uma decisão como essa de desligamento, por exemplo, passa por uma análise muito mais profunda aí com uma série de critérios além de só inteligência emocional, né? Mas
as pessoas têm muitas dúvidas, principalmente dentro do ambiente corporativo, que é o ambiente onde eu mais transito, se é possível aprender um novo comportamento. Porque as pessoas sempre conseguem entender, é possível aprender a mexer no Excel, é possível aprender um processo novo, mas é possível aprender um comportamento? E a segunda pergunta que eu sempre ouço na sequência disso é, será que inteligência emocional dá para aprender no mundo corporativo ou eu só consigo aprender com a Juliana, por exemplo, que é num processo terapêutico, né? E a resposta, eu acho que está na interpretação dessas duas formas de aprendizado, né? Quando eu busco um aprendizado de comportamento dentro de um contexto terapêutico, por exemplo, eu tenho aí uma abordagem muito mais centrada naquela pessoa efetivamente, né? Então eu estou olhando para o indivíduo em sua totalidade, considerando a sua história, suas crenças, os seus valores. E daí o processo ele é muito mais profundo de autoconhecimento. Quando eu estou falando de um processo de aprendizagem de comportamento com um viés corporativo, eu estou falando sempre de um processo que envolve necessariamente os vieses das estratégias daquela empresa. Então, sim, é possível aprender inteligência emocional, mas eu vou colocar minha resposta sempre num contexto mais corporativo, né? E aí, olhando para isso, a gente tem um conceito que nos ajuda muito, que é a neuroplasticidade, né? O cérebro, ele é sempre capaz de se ajustar e de aprender coisas novas, né? Então, entendendo a inteligência emocional como um conjunto de diversas habilidades ou de diversos comportamentos, sim, eu consigo aprender essa competência, né? E aí, as meninas já falaram um pouco, né, sobre essa questão de autopercepção, de regulação, e eu vou falar um pouco mais como é que esse processo acontece dentro de um processo de aprendizagem, né? Então, ele passa basicamente por 3 pontinhos aí. Primeiro ponto é a autoconsciência, né? Isso me habilita a entender como as emoções me influenciam. Então, a Juliana falou um pouco, né, desse processo, a Lilian também falou da questão da avaliação, e a autoconsciência é exatamente o que me habilita a conseguir movimentar as minhas emoções em prol de uma meta, e que influencia diretamente os meus processos mentais e, por consequência, os meus comportamentos, né? O segundo é a autorregulação, né? Uma vez que eu tenho consciência, a autorregulação, ela também vai me proporcionar ser intencional no que eu vou fazer e não só reagir, né? Então, isso pode transformar todo o meu comportamento em recursos estratégicos para que eu me comporte de uma forma específica, e isso melhora até o meu otimismo e a minha motivação, né? Porque eu sei exatamente onde empregar a energia. E acho que esse terceiro ponto, que é o ponto da motivação, diz muito sobre a autodireção, que é o último ponto, né? E a Lilian, que também transita no ambiente corporativo, como ela falou no começo, sabe muito da importância desse diálogo e dessa palavra de motivação quando a gente olha para o ambiente corporativo, né? No geral, Marta, as empresas acham que elas têm que motivar os seus colaboradores. A empresa tem que me motivar, o meu chefe não me motiva, o que eu faço não me motiva, né? E a gente começa a entender que o processo ele é justamente o contrário. A autodireção, aliada à motivação, que é o meu motivo para me comportar, né? Ela tem um grande papel nesses processos de aprendizagem, né? E a gente fala muito de propósito dentro de toda essa discussão. Por quê? Uma pessoa com propósito, seja para aprender um comportamento novo ou para qualquer outra coisa, ela tem um aumento significativo de resiliência, né? E a gente sabe que para aprender alguma coisa precisa de disciplina, de persistência, de constância. Então, essa discussão de motivação, propósito dentro de um processo de aprendizagem de inteligência emocional é extremamente importante. Então, sim, é possível aprender inteligência emocional com diversos movimentos, seja ele terapêutico ou corporativo, em treinamentos que a gente faz no geral, né? Mas a gente precisa entender que esse é só uma parte do processo. Eu preciso estimular o meu colaborador ou as pessoas para que elas passem por um processo de autoconhecimento e de identificação do porquê eu preciso aprender aquilo, porque isso vai fazer total diferença. Aí eu tenho uma pergunta. Nós podemos saber se uma pessoa tem inteligência emocional? Isso pode ser medido, ser mensurado de alguma maneira?
Sim, essa pergunta também é espetacular, né? $1 milhão. Eu te agradeço. É a pergunta de $1 milhão. Eu te agradeço por saber isso, porque eu acho que as pessoas precisam começar a entender isso, né? Sempre que a gente fala de fatores humanos, Marta, e toda a galera que está ouvindo a gente aí, isso é muito complexo, né? Mas vamos começar a entender as coisas por alguns prismas. Então, se eu entendo que inteligência emocional é um conjunto de habilidades e de comportamentos, sim, já existem ferramentas da neurociência e até algoritmos, né, baseados em teorias psicológicas que nos possibilitam medir o nível de desenvolvimento disso, como a Juliana citou lá no começo, né? Então, pessoas com inteligência emocional mais desenvolvida, né, tende a ser mais assertivo nos seus comportamentos. Então, sim, é possível medir isso, mas eu queria deixar muito claro uma coisa que, para mim, é de extrema importância, que dentro do ambiente corporativo é muito comum, né, que a gente use essas ferramentas, e aí tem várias que a gente pode conhecer, DISC, PDA, MBTI, várias ferramentas que olham para essas tendências de comportamento, mas que a gente precisa compreender isso com cautela e com responsabilidade, porque existe uma grande tendência, dentro do mundo corporativo principalmente, de rotular as pessoas, né? Então, funciona mais ou menos assim. Ah, você tem baixa inteligência emocional, demite. Ah, você é inflexível, demite também. Ou então o contrário, né? Você é super orientado para resultados. Ah, promove a diretor para a semana que vem, porque esse cara vai mudar a empresa, né? E não é assim, né? Eu vejo que um grande desafio dentro de um profissional da área da saúde ou da área de desenvolvimento humano, como somos nós, é justamente ensinar a empresa a compreender esses colaboradores na sua totalidade. Então, se eu entendo que ele não é só uma pessoa inflexível ou que ele pode se desenvolver ao longo desse percurso, as minhas ações vão ser mais assertivas, né? E aí sim eu consigo ter uma fórmula de sucesso, né? Eu ensino aquela pessoa que ela pode se desenvolver, porque sendo ser humano, ela tem aí igualmente potenciais para desenvolver e coisas que ela faz muito bem, e isso também ajuda a alavancar os resultados da empresa. Então, eu preciso sempre olhar nesses dois vieses e entender que é possível medir a inteligência emocional, mas o resultado disso não limita a capacidade daquele profissional de se desenvolver. Hoje em dia, a inteligência emocional, ela é colocada como uma habilidade técnica? Eu diria, Marta, que no pós-pandemia, principalmente, isso vai ser colocado como uma capacidade técnica. Concordo. Né? Porque a Lilian colocou bem isso, acho que depois você pode até complementar, Lilian, mas a gente hoje contrata muito por competências técnicas e aí dentro disso compreende-se todas as habilidades intrínsecas à função de sistemas, de processo, de expertise, de vivência, né, com esses processos. E a gente acaba desgastando a relação com o colaborador justamente porque ele não tem inteligência emocional, porque ele não é empático, porque ele não é colaborativo. Então, eu acho que depois dessa pandemia, a gente tem grandes chances de ter inteligência emocional como uma competência técnica, tão importante quanto saber mexer no sistema que você vai trabalhar. Sim, eu concordo. Eu queria endossar aí o que a Lilian falou. Quando a gente está olhando para os 5 pilares, né, da inteligência emocional, a gente olha exatamente para isso. O quanto você se conhece, porque você passou a trabalhar sozinho, né? E agora é você contigo mesmo para entregar suas metas junto com a sua consciência, organizando o seu tempo. Isso é muito de autodomínio e autoconhecimento, né? O trabalho da maioria das pessoas aumentou agora, né? Com a pessoa tendo que coordenar horário, filhos, com horário de refeição, tendo que preparar o seu próprio alimento, ou até chamar... Multitarefas, exatamente. Tem empatia também, porque a pessoa está lá do outro lado, e por mais que você tenha que fazer um call, você tem que perguntar para a pessoa, você pode falar comigo? O filho está chorando, poxa, eu tenho que desligar nesse momento. Então, eu acho que a inteligência emocional, no pós-pandemia, virou, sim, um pré-requisito que deveria estar agora no currículo, e a gente, no RH, vai ter que encontrar as formas de identificar isso, né, no profissional, e com ferramentas
à distância, né? Porque não vai ser mais presencial as entrevistas, né? Então, quando a gente quiser contratar alguém agora, a gente vai ter que encontrar o nosso jeitinho de fazer isso à distância. Por videochamada. Por videochamada. Sim. E sobre recrutamento e seleção, a Ju pode também falar alguma coisinha aí pra gente, né, Ju? Quais são os desafios aí de avaliar a inteligência emocional à distância e trazendo candidatos aí com essas competências? Conta pra gente, Juliana. Tem sido um desafio fazer, né, por videochamada, porque a gente enfrenta algumas barreiras para além da conversa, né? Então, pode travar, pode falhar, o áudio pode não ser compreensivo, às vezes às vezes não, muitas vezes a gente divide a casa, então tem outras pessoas, tem os fatores externos que estão ali, então de repente você está cuidando de alguém da sua família, cuidando do seu filho, então tem muitas coisas que vão interferir, então a gente tem que buscar a neutralidade, mas ainda assim é um desafio em pensar como que eu vou avaliar as competências comportamentais. Eu acho que, via de regra, a entrevista ela é feita da mesma forma, mas o fato de ser à distância, da chamada de vídeo, de todas as interferências, isso pode sim ser um fator que, de repente, interfira, né? Até porque você presencialmente consegue notar os gestos, o comportamento gestual, a respiração. De repente, pela videochamada, isso fica limitado. A gente não consegue observar mais do que a pessoa aqui, né? A partezinha que mostra no vídeo, o que está para além do vídeo, a gente não controla. Então, é bastante delicado. É bastante delicado. Mas funciona, dá certo. Então, tá. Meninas, esse tema é um tema muito rico, tá? Mas aí eu queria que vocês dessem algum... Eu não sei quem é que vai dar o fechamento aqui para nós. É você, Juliana? Sim. Eu queria que você desse um panorama geral e encerrasse para a gente esse nosso tema de hoje. Bom, acho que quando a gente falou até então, né, da inteligência, e as pessoas costumam, tá bom, vocês falaram tudo isso, muito lindo, entendo, também trabalho, mas como que eu posso melhorar, né, ou ampliar a minha inteligência emocional? Então, para isso, né, é necessário, primeiro, que a gente seja capaz de reconhecer as nossas próprias emoções e, a partir disso, lidar com elas. E com isso eu não estou querendo dizer que tudo aquilo que a gente sente de ruim, então identifiquei um impulso negativo, algo ruim, algo assim, entre aspas, destrutivo que eu vou suprimir, reprimir e falar, não posso sentir isso, não é isso, mas olhar para o que esse sentimento traz, né, o porquê que ele veio, na hora que ele veio, então olhar com carinho, acolhê-lo, né, entender o que ele quer dizer e o que pode ser feito a partir disso de forma a manter o equilíbrio. Né? Também é importante, acho que as meninas falaram muito sobre isso, a questão da automotivação, né, e entender que a gente tem que direcionar a nossa emoção visando um propósito maior. Então, nem sempre a gente vai fazer algo e logo na sequência vem um reforço, né? A gente muitas vezes vai ter que adiar as nossas satisfações, conter os nossos impulsos, né, para conseguir obter êxito, né? E além de reconhecer não só as nossas emoções, é fundamental a gente trabalhar com a empatia. Então, se a gente está falando de um ambiente corporativo, a gente não está falando só de si, mas de uma convivência, está falando de um social, né? Então, de escutar, de entender de fato a necessidade alheia, mas do ponto de vista alheio, entender o outro sendo outro, no contexto do outro, né, com o outro, reconhecer, né, esses desejos, essas emoções e lidar com elas versus o que você sente da forma mais respeitosa e eficiente possível, né? E aí muitas pessoas às vezes perguntam para mim, tá bom, Ju, mas eu tenho dificuldade, né, de identificar, de nomear, né, de agir sobre as minhas emoções. O que eu faço? Autoconhecimento, né? Então aí eu acho que é importante buscar o auxílio. Se você sente que está com dificuldade de entender, na verdade, de compreender, de nomear, é importante você buscar o auxílio, né, de um profissional psicólogo que ajuda a gente a entender, né, nosso mundo interno versus a nossa atuação no mundo externo para que elas estejam em consonância, né? E aí eu acho que é importante a gente lembrar que as emoções elas são automáticas, então elas são praticamente instintivas, só sente, né? Então, de uma forma muito simplificada, é como se existisse algo no ambiente externo e aí isso se combina com reações fisiológicas que em frações de segundos acontecem. Então, se a gente quer ampliar a nossa inteligência emocional, a gente vai precisar mudar o nosso comportamento e ele vai impactar nas emoções, né? Já que a emoção é instintiva. E para fechar,
ter inteligência emocional é imprescindível, acho que diante de tudo que a gente já falou, para que a gente mantenha, né, os nossos vínculos sociais. Meninas, eu só tenho a agradecer a vocês por Imagina. ter nos proporcionado esse tema muito rico. Isso aí daria para a gente falar horas e horas, mas a gente tem Verdade. um limite de tempo na internet, né? Para não ficar muito cansativo. Mas se tiver uma outra oportunidade, com certeza eu vou conversar com vocês, vou convidar novamente, tá bom? Olha, muito obrigada. Vocês querem deixar algum recado? Eu quero agradecer. Só agradecer a Exato. oportunidade de participar, de falar um pouquinho, para nós é muito importante. Para mim foi muito bacana a oportunidade. Agradecer ao Tá canal, sem estresse, só Estraz. Um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade de deixar a gente falar. Tá bom. Cuidem-se fisicamente nessa pandemia e psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, cuidem-se. Grandes mudanças vão chegar. É isso aí. Grandes mudanças virão. Exato. Gente, então nós vamos encerrando por aqui. Você já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, vai lá, faça a sua inscrição, clica no sininho, que é para você ter as notificações de todos os vídeos que nós estamos produzindo para vocês, tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Obrigada. Obrigada.